Alô, meus amigos, aqui é o Paulo Sano, eu sou professor da Universidade de São Paulo, trabalho com ensino de biologia e venho aqui para dar início à terceira parte da disciplina, que vai tratar especificamente sobre livros didáticos. Então, quero convidar vocês a fazerem essa viagem comigo nesse universo do mundo dos livros didáticos. Primeira questão, o livro didático, geralmente ele tem sido apresentado como o principal apoio para o professor, ele é o principal recurso que o professor usa em sala de aula, né? Então, por isso esse primeiro slide, o livro didático é nosso amigo, né? Mas será que ele é nosso amigo mesmo, né? Assim, será que papel esse livro, esse instrumento, ele ocupa na nossa vida, né, como professor? Qual o papel, a função da nossa aula de hoje, a nossa discussão vai trazer exatamente o contexto e o papel desse instrumento na vida de um professor de biologia. Então, a gente vai falar especificamente de aulas de livros didáticos e conteúdos ligados às ciências e biologia. Antes de mais nada, é bom a gente discutir qual que é a estrutura, qual que é a função do livro didático, né? Inicialmente, uma função bastante importante é de estruturar o trabalho pedagógico do professor em sala de aula. Então, ele, na verdade, é um excelente material de apoio para esse professor. E ele auxilia na organização das aulas, dos conteúdos e dos assuntos, né? Então, idealmente, o livro didático deveria apresentar conteúdos curriculares e conjuntos de atividades que permitam ao professor o ensino e a aprendizagem desses conteúdos. Então, atividades e conteúdos deveriam estar intimamente ligadas no contexto dos livros didáticos. E, além disso, os livros permitem a distribuição de conteúdos e atividades segundo a progressão no tempo. Então, seja um tempo seriado ou ciclado, o professor tem condições de distribuir os seus conteúdos e atividades por meio das atividades dos livros didáticos. Antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre como surgiu esse personagem na vida do professor, né? Antes das décadas de 60 e 70, o que a gente tinha de forma mais geral eram as famosas cartilhas ou manuais. Essas cartilhas ou manuais eram instrumentos, eram livros bastante densos, geralmente muito cheios de conteúdo, no qual existiam basicamente textos de informação que tinham por objetivo prover para o professor o conteúdo que seria necessário ele desenvolver em sala de aula, né? Então, eram verdadeiros compêndios. A partir da década de 60 e principalmente na década de 70, a gente tem uma mudança, né, no papel desse livro didático. Isso se deve principalmente à expansão do sistema de ensino. A partir da década de 70, o que acontece é a universalização do acesso da população ao ensino. E com essa universalização, a gente tem um novo papel para esse livro didático, né? A universalização, ela traz como consequência processos mais amplos e menos seletivos de recrutamento docente, ou seja, um número muito grande de pessoas estava tendo acesso, o que era bom, às escolas, mas, em contrapartida, o que acontecia é que o sistema não tinha professores formados em número suficiente para atender toda essa demanda. Então, houve uma aceleração muito rápida no recrutamento dessas pessoas que poderiam trabalhar nas escolas. A partir da década de 80, surge então um conceito que é o conceito do chamado livro novo, né? Ou seja, o próprio nome já diz, é um livro que tinha por objetivo trazer uma novidade em relação ao que os outros compêndios e manuais traziam. O que era esse livro novo, né? Eram livros com altas tiragens e preços mais baixos, ou seja, isso garantia o acesso desses livros didáticos aos professores e à população. Eram livros que tinham uma gradação de dificuldades, eles não tinham conteúdos de nível muito aprofundado, sempre era
bastante gradativo, de maneira a atender esse novo tipo de professor, ou seja, aquele professor cuja formação acontecia de uma forma um pouco mais ligeira, um pouco mais rápida, então permitindo que ele tivesse tempo para assimilar as diferentes novidades relativas a esse livro. E existia um emprego dominante de atividades. Enquanto as cartilhas e compêndios elas traziam uma quantidade bastante grande de texto e conteúdo, esse livro novo ele traz muitas atividades e muitas dinâmicas que permitem ao professor, a esse professor, dinamizar sua prática docente, né? E um uso bastante generalizado de ilustrações. Enquanto, de novo, nos compêndios e manuais a gente tinha textos que eram bastante densos e bastante longos, as ilustrações passam a ter um papel bastante importante no contexto desse livro novo. E existe um processo de agilização e melhoria no processo de correção dos exercícios. Quero chamar bastante atenção para esse ponto, porque a gente vai voltar a ele. O que aparentemente parece ser uma coisa bastante positiva, com o tempo ela tem se mostrado e se mostrou talvez não tão positiva assim para professores e estudantes. Qual que eram os argumentos, né, das pessoas que defendiam a adoção desse livro novo pelas escolas? Primeiro, existia uma elevada rotatividade de professores nas escolas, ou seja, se a gente tem um livro que permite ao professor que assume o posto deixado por um professor anterior, o conteúdo que estava sendo trabalhado, então isso servia para garantir uma continuidade dos conteúdos trabalhados a partir desses livros. Existe alta taxa de urbanização e mobilidade social, então isso requeria um novo tipo de informação ou acesso mais rápido a essas informações. Uma diversidade muito grande dos currículos escolares e o ponto principal quando a gente pega os documentos da época era a falta de condições do professor, geralmente mal treinado, né, para corrigir e preparar exercícios e desempenhar outras atividades didáticas. Eu quero chamar a atenção para essa fala porque isso é década de 80, né? Então nós estamos falando de alguma coisa há 30 anos. Então já aqui a gente vê toda essa questão ligada à autoestima do professor, né? Quer dizer, o professor que é mal treinado, a gente justifica as ações pedagógicas pela sua falta de formação, pela sua baixa capacitação, então a gente tem que atender a esse novo professor, né? Então, acho que aqui a gente tem um momento de reflexão. E você, né, professor, professora, futuro professor, futura professora, como você se vê nesse contexto? Assim, nesse contexto, você se sente mal treinado, né? Essa palavra é uma palavra bastante capciosa, né? E é isso, será que é isso realmente que o professor precisa de instrumentos que lhe ajudem ou que façam a sua função, que assumam a sua função, né, que lhe deem de forma pronta e terminada os elementos e os instrumentos que ele vai usar na sua sala de aula? Bom, com relação a esses livros, em contraposição àquelas cartilhas e compêndios anteriores, a gente vê que, na verdade, as informações, embora o chamado livro novo pudesse trazer, aparentemente, muitas novidades, algumas coisas permaneciam e permanecem, como o excesso de informações. É o chamado livro conteudista, né? Acho que todo professor conhece bem esse perfil de livro, aquele livro onde há um excesso de informações, onde as informações elas estão num nível de profundidade que às vezes extrapola aquilo que os alunos ou aquela turma ou aquela faixa etária é capaz, inclusive, de assimilar, né? Então são livros que de pronto a gente percebe que não precisa nem saber o que está escrito, a gente já vê os grandes blocos de texto, né, que trazem
uma quantidade muito grande de informação. Esse, por exemplo, é um livro que é de 7º ano, né? Então, uma quantidade grande. E esse aqui ainda tem alguns recursos gráficos nessa coluna aqui mais à esquerda, onde a gente vê fotos, ilustrações. Então, isso serve como um certo descanso para a leitura. Mas a quantidade de informação que esse aluno tem que assimilar continua sendo bastante grande, né? E aí eu estou falando de conteúdos, e afinal de contas, você já parou para pensar quem que decide os conteúdos do livro didático, né? Quem que tem o poder de dizer isso entra ou isso não entra num livro didático? O que a gente vê hoje é um sistema bastante pernicioso, na verdade, né? Onde geralmente os conteúdos dos livros didáticos, eles não são pautados por um desenvolvimento cognitivo, um desenvolvimento por etapas de desenvolvimento pedagógico que professor e formadores têm em mente. Na verdade, a maior parte dos conteúdos, principalmente quando a gente pega ensino de ensino médio, é pautado por programas de vestibular. Então, na verdade, quem decide quem entra nos livros didáticos acaba sendo o programa de um vestibular. Então, agentes externos à escola, né, decidem aquilo que vai fazer parte da formação dos atores de dentro da escola. E outra coisa bastante capciosa no contexto dos livros didáticos são os modismos, né? Quer dizer, então, o que a gente considera como uma informação importante hoje, e fala como isso deve ou não deve constar nos livros didáticos, muitas vezes vem pautado por modismos, né? Até uns 15, 20 anos atrás, por exemplo, com Dolly, com a clonagem da ovelha Dolly, tudo que isso trouxe, todos os conteúdos de biologia molecular, de clonagem, passaram a ser quase que imperativos em livros didáticos, em contraposição a outros conteúdos, por exemplo, sobre diversidade de plantas e animais. No contexto de um país como o nosso, essa é uma pergunta para você aí, futuro professor. Se você tiver que decidir ou optar entre conteúdos, que conteúdos você priorizaria, né? Como você pensa essa questão dos conteúdos na sua realidade, na sua escola, dentro do seu contexto? Essa é uma questão que é importante de a gente pensar. Quanto tempo vocês acham que uma informação demora, desde o momento em que ela é lançada, desde que o momento em que um conhecimento é gerado, por exemplo, por uma pesquisa científica, até que ela venha integrar um livro didático? Vocês têm ideia? Esse tempo é de cerca de 10 anos, de 10 a 12 anos, ou seja, nos livros didáticos de hoje estão surgindo pela primeira vez informações que foram geradas, conhecimentos que foram gerados na década passada, né? Então, a gente sempre, como professor e como pessoas que vão decidir como, o que e abordar em termos de conteúdo nos livros didáticos, a gente sempre vai estar correndo pelo menos com uma década de atraso, né? Outra questão para a gente pensar. Então, será que o livro didático ele pode ou deve ser usado exclusivamente como fonte de informação por esse professor? Então, vamos pensar, diante de tudo isso que a gente discutiu nessa aula, a realidade e o que é e o que deveria ser, né, na verdade. Então, do ponto de vista pedagógico, o livro didático ele deveria trazer essa síntese de conteúdos de maneira a facilitar ao professor o acesso não só à informação, mas como trabalhar essa informação. Deveria ser um material de referência, ou seja, o professor ele deve ter esse livro como um material à disposição dos alunos para trabalhar as suas sequências didáticas e principalmente um instrumento de apoio ao ensino e ao aprendizado. E será que é isso que a gente vê mesmo? Será que o livro didático ele é um instrumento de apoio? Hoje ele é o principal instrumento de ensino e aprendizado na escola? Então, na verdade, em vez de síntese de conteúdos, né, o que a gente tem é desenvolvimento de conteúdos. O livro didático ele não faz a síntese, ele desenvolve esses conteúdos. Quantos livros daqueles que o professor fala é tijolão a gente vê por aí, né, que desenvolve os conteúdos de uma forma
muitas vezes desnecessária no seu aprofundamento para aquilo que o professor precisa em sala de aula. Ao invés de ser um material de referência, esse livro ele passa a ser um caderno de atividades que faz ou que desenvolve todas as ações que seriam esperadas para o professor. Desenvolver, pensar, refletir e trazer para a sala de aula, né? E, ao invés de instrumento de apoio, ele passa a ser um material que condiciona, né? Orienta e organiza a ação docente. Ou seja, o livro que deveria ser um instrumento para o professor, ele passa a ser, para esse professor, o seu chefe, né? É ele que diz para o professor o que ele tem que fazer. Então, para encerrar, eu acho que um aspecto bastante importante, é algo que eu sempre falo para professores em formação, quando você tiver com o seu livro didático na mão, no momento em que você for fazer a escolha do seu livro, que livro escolher, e você tiver ele na sua mão, você tem que olhar muito bem para ele, colocar ele na sua frente e dizer: eu mando em você, sou eu que mando em você, né? E acho que é essa visão que eu queria passar nessa primeira aula, de como o que o livro didático é e que lugar ele ocupa na vida de um professor. Então, até a próxima aula, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre o uso desse livro em sala de aula. Muito obrigado.